Opa, você ligado aqui no JC Esportes. Hoje nós vamos trazer um futebol pelo mundo um pouco diferente, né? Contando um pouco sobre o que esperar sobre os jogos das semifinais do Campeonato Mundial de Clubes da temporada 2020-2021, dos adversários dos semifinalistas Palmeiras e Bayern de Munique. Hoje nós tivemos os jogos de quarta de final, em que já foram definidos o que cada campeão continental vai enfrentar nessa próxima fase. O Palmeiras vai pegar o Tigres, que conseguiu vencer o Ulsan Hyundai por 2-1. E o Bayern de Munique vai enfrentar o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões Africanos, que bateu o Aldo Raí, o time da casa, por 1-0, o time do brasileiro Dudu também. Contando um pouco sobre o jogo de Tigres e Ulsan Hyundai, foi um jogo mais, que diríamos assim, que teve mais uma surpresa pelo futebol que foi apresentado, principalmente no primeiro tempo do jogo. O Ulsan Hyundai conseguiu surpreender muito o Tigres, que veio para o Campeonato Mundial com a tradição dos times mexicanos, que acabam dominando a, a Liga dos Campeões da CONCACAF. Mesmo com todo o poderio da Liga Americana, os times americanos não conseguem emplacar e ter uma postura de bater de frente com os times mexicanos. O Tigres conseguiu ganhar essa Liga dos Campeões de virada em um jogo tenso e chegou no Mundial como um favorito a ser o percalço do time sul-americano que seria campeão da Libertadores, né? Que a definição da chave saiu um pouco antes sobre isso e o Tigres veio com esse favoritismo. Mas na hora que a bola rolou, não foi isso que aconteceu. O Ulsan Hyundai, que é comandado pelo Hong Myung-bo, que foi um jogador lendário da Coreia do Sul, sendo eleito o bola de bronze da Copa do Mundo de 2002, em que a Coreia conseguiu conquistar o quarto lugar, inédito, fazendo uma das melhores campanhas da história. E ele também foi um dos zagueiros, um dos dois asiáticos indicados para a lista da FIFA dos melhores do século, né? Ele foi indicado inclusive pelo Pelé a estar nessa lista. A gente percebeu que é um técnico que, apesar de ter 51 anos, ele vem buscando esse legado de deixar uma marca no futebol sul-coreano. É um time com pouquíssimos estrangeiros, são apenas 3 estrangeiros. O restante do elenco é todo da Coreia do Sul, que vem das categorias de base do time, que são destaques locais no campeonato. E ele ali com um 4-5-1 conseguiu surpreender o Tuca Ferretti, que veio ali com o esquema tradicional do 4-4-3, de ter dois atacantes rápidos e principalmente contar com o Gignac, atacante francês, ali dentro do comando da área para ter um poderio ofensivo maior. Já nos primeiros minutos ali, o Hillsong ainda imprimiu um ritmo de jogo, uma pressão alta, conseguiu dominar todas as ações ofensivas e abriu o placar num gol de escanteio. Depois disso, o time continuou pressionando na primeira metade, digamos assim, do primeiro tempo, até o Tigres conseguir achar um ritmo de jogo que fosse positivo, né? Que tivesse alguma criatividade ofensiva, mas no primeiro momento o Hillsong teve várias chances de ampliar o placar e já conseguir pelo menos dar um passo grande na briga pelo que seria o segundo tempo, né? O time tem um camisa 10 muito bom jogador, o Yon, e um camisa 9 que perturbou a equipe do Tigres, né? O Kim, com jogadas rápidas, jogadas de velocidade,
e mostrou uma característica ali que foi bem interessante para o Abel Ferreira, que vai armar o Palmeiras pensando praticamente com a mesma visão que o Rio teve desse time do Tigres. O Tigres conseguiu virar no primeiro tempo ainda, na metade final, já nos acréscimos. Primeiro com um pênalti, que foi infantil, né? Mostrando um pouco do quanto ainda o futebol sul-coreano tem que desenvolver. Então com um pênalti infantil ali. E depois uma boa jogada de escanteio com desvio do Rafael Carioca, brasileiro volante que jogou no Atlético Mineiro, para achar o Gignac bem posicionado dentro da área e virar o jogo. O time do Tigres na segunda etapa foi um time que amarrou o jogo, que catimbou o jogo, deixou o jogo muito truncado e acabou conseguindo dessa forma controlar qualquer ímpeto ofensivo que o Hussein pudesse ter naquele momento do jogo. Uma das características do time do Tuca Ferretti, brasileiro naturalizado mexicano, é o toque de bola, né? Mas com um time numa idade um pouco avançada já, digamos assim, sem estar no seu auge da forma física, isso acabou sendo prejudicial, porque o Tigres não conseguiu criar jogadas ofensivas, exposto a situações de uma linha mais alta, de uma pressão de bola para roubar a bola no campo ofensivo, na jogada ali de saída com o zagueiro e com os volantes, e teve seu jogo muito prejudicado. O time tem como um dos principais destaques o Aquino e o próprio Rafael Carioca, que são os dois volantes de mais velocidade, assim, digamos, que saem com essa bola com um pouco mais de qualidade para que ela possa chegar ali no Gignac, que dentro da área tecnicamente é impecável, mesmo no auge dos seus 35 anos, mas essa lentidão é um ponto negativo que o Tigres vai ter que corrigir, projetando a semifinal principalmente contra o Palmeiras, que é um time com jovens, né? Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron. Então, assim, é um time um pouco mais ofensivo e que pode ter mais velocidade ali no campo de ataque. Bom, e pensando até nisso, né, o Abel pode abrir mão de um volante mais de marcação e tentar definir logo a partida no primeiro tempo para evitar tanto esforço na segunda etapa, né? Porque o Tigres é uma equipe que em situações que se vê um pouco mais acuado, não consegue procurar o seu estilo de jogo, apela mesmo para aquilo que muitos dos argentinos chamam da catimba, né? Então tentar falta, tentar bola lançada na área. Então o Abel pode até abrir mão de um volante mais de marcação, que é o caso do Felipe Melo, e deixar o Danilo e montar um meio campo com o Rafael Veiga, com o próprio Patrick de Paula, e dar liberdade principalmente para o Rony e o Gabriel Menino fazerem as infiltrações pelo lado do campo para tentar achar o Luiz Adriano livre dentro da área, que por um lado a gente falou que o Gignac é um grande jogador dentro da área, o Luiz Adriano também tem essa característica, e até por ele ser mais rápido, de certa forma, do que os zagueiros do time mexicano, ele pode estar nessa vantagem de entrar na infiltração ali com os dois pontas caindo um pouco mais pelo lado do campo. Visto em termo defensivo, o Palmeiras vai ter que se preocupar um pouco com o contra-ataque, principalmente na velocidade do Aquino. Vai ter que se preocupar principalmente ali pelo lado do Marcos Rocha, que não apresenta mais aquele vigor físico, aquele poder de marcação que apresentava. Hoje ele faz uma função
ali mais para auxiliar quem esteja caindo mais pelo lado do campo com ele, do que recebe esse apoio, né? Porque os dois pontas do Palmeiras, que atualmente tem sido Rony e Gabriel Veron, são mais ofensivos. Eles têm ainda pecam um pouco nesse quesito de marcação. Um panorama assim meio que de relance é mais ou menos a situação do jogo Palmeiras e Boca na Libertadores, em que o Benedetto fazia essa função em que o Gignac faz, para tentar receber uma bola mais em velocidade entre os zagueiros. Se bem que a dupla de zaga do Palmeiras vem muito forte ultimamente, mas tentar essa velocidade ali entre os zagueiros ou arrumar um passe para que o Aquino consiga dar mais qualidade a esse ataque do Tigres. Então a expectativa é de um jogo bastante movimentado nos primeiros movimentos do primeiro tempo, né? Com o Palmeiras projetando que o Abel não vai utilizar da técnica que utilizou na Libertadores, um jogo mais amarrado, jogo mais travado, até por se conhecerem bem Palmeiras e Santos. Então, eu creio que o Abel vai armar uma equipe justamente para tentar dominar o jogo. Coisa que o time fez muito bem durante toda a Libertadores. Agora falando um pouco sobre o outro jogo das quartas de final, entre Al Ahly e Al Duhail. O Al Ahly venceu por um placar magro, um jogo péssimo, um dos piores que eu já vi num campeonato mundial de interclubes, com pouca qualidade técnica, pouca criação de jogadas ofensivas, um jogo muito travado. O Al Ahly até tentou dominar no primeiro tempo e conseguiu abrir o placar no único chute que deu ao gol, com perigo, com o Al-Shabat, numa falha bizonha do volante Richan e do zagueiro Benatia. Ele conseguiu roubar a bola e chutar de fora da área, uma bola besta, um chute despretensioso que acabou entrando. Ainda no decorrer do primeiro tempo, o Al Ahly abdicou de jogar, ficou somente na posse de bola, tentando. O Al Duhail na primeira etapa foi um time que não teve velocidade, não teve criação de jogadas. O Dudu muito apagado, uma das piores partidas que eu já assisti do Dudu. Muito apagado, e ele era a esperança de uma sorte melhor para o time da casa nesse Mundial tão importante, né? Pré-Copa do Mundo, em que o Qatar teria uma visibilidade. O futebol Qatar, ele tenta passar por esse processo de se tornar uma potência a nível asiático, a nível do Oriente Médio, mas é um patamar muito distante ainda. Na segunda etapa, o jogo melhorou muito mais pelas mexidas do Sabri Lamouche, que colocou mais peças ofensivas em campo, que auxiliaram principalmente o Edmilson Júnior, que é um outro bom jogador, camisa 10 da equipe, que assumiu esse protagonismo na ausência do Dudu pelo lado direito e conseguiu criar boa chance de tentar pelo menos empatar o jogo. O Sabri Lamouche ele preza mais por esse estilo de jogo mais rápido, com toque de bolas, com toque de bola objetivo, e tenta colocar isso na equipe. É perceptível que na segunda etapa o do Raio foi outra equipe, enquanto o Al Ahly com o Pizzi Mossimani é uma equipe que busca remontar um pouco daquelas características da seleção da África do Sul de 2010, né? Já que o Pichisso ele foi um dos auxiliares do Parreira na atual situação. Mas o elenco não tem peças para isso. É um elenco que é muito limitado, tanto tecnicamente como tecnicamente. Hoje o Xerife, que é um dos principais artilheiros, ele não entrou na partida.
Então ficou uma impressão assim de que é um time que não estava preparado para disputar o Mundial e que foi uma fatalidade enfrentar o Bayern de Munique na próxima fase, porque o Bayern, como eu costumo dizer, ele revolucionou o futebol na última temporada. Eu percebo assim que até uma comparação meio esdrúxula, mas usar o princípio do rugby na movimentação, tanto na forma física dos jogadores, no condicionamento, para aguentar o maior tempo possível correndo, jogando em cima. Então, das duas semifinais, o Bayern é o time que tem mais longa vantagem em termo tático, em termo técnico, em termo de qualidade. Será a previsão é que seja um jogo mais fácil do que, por exemplo, Palmeiras e Tigres, que são dois times que o Tigre tem a possibilidade ainda de aprontar alguma coisa e mostrar algo que a gente não conseguiu ver nesse primeiro jogo contra o Hillsong. Agora o Al-Ahly é isso, é essa limitação. É uma escola que tenta se adaptar a um outro estilo de jogo que não é comum nos times egípcios, nem dos times do norte da África, por ter mais essa influência francesa, um pouco do futebol italiano, e na mão de um técnico em que não tem esse tipo de jogo, né? Eu percebi que hoje foi um jogo dos inversos, né? Lamouche deveria treinar o Al-Ahly e o Pitiço deveria treinar a equipe do Aldo Rail, né? Pelas características do time. Mas o Bayern, nesse momento, em compensação do duelo entre Palmeiras e Tigres, é um time que tem mais chance de chegar na final com facilidade. Principalmente se um Lewandowski estiver inspirado, com o nível de concentração que esse time do Bayern tem, que é algo impressionante. Mesmo sendo eliminado na Copa da Alemanha, num jogo pífio, mas foi um jogo de acidente de percurso, não é esse o padrão do Bayern. Chega como a grande potência, o grande time, o grande dominador, não só do futebol europeu, mas do futebol mundial, de um estilo de jogo que é bonito de se ver, de um estilo de jogo que valoriza suas peças. Agora vamos aguardar. No domingo, a partir das 15, tem o Fabrício Curros na narração e o Adriano Garcia na apresentação do jogo e também fazendo alguns comentários. Esse vai ser o jogo da nossa transmissão aqui do JC Sports. Espero voltar em breve com mais comentários sobre os jogos de semifinal, né, para projetar ali como vai ser um possível jogo de final na quinta-feira, se a gente vai ter alguma surpresa ou se esse favoritismo vai se confirmar mesmo. E é isso. Fiquem bem, até a próxima.